Yes! Voltei! Galera, vamos continuar aqui a história da pandemia. Eu já tinha dito pra vocês sobre o começo da minha experiência com a pandemia, os meus censos, né? O porquê que eu juntei dinheiro antes das pessoas falarem sobre juntar, o porquê que eu pensei que não iria dar certo os projetos que eu já tinha como metas, e por que que eu me dei tão bem pensando assim em reservar tudo. Inclusive pensei tão bem quanto grandes empresários. Pessoas que têm conhecimentos, grandes empresas que sentam na minha cadeira ali para cortar cabelo e ouviram de mim experiência de reservar e guardar e não passar por tantas dificuldades. A minha visão da pandemia, claro, né, de reserva, e hoje eu me vejo realizando vários sonhos pequenos, mas que me fazem tão feliz. Logo, continuando a história, que eu comecei a pensar em ficar em casa 2, 3 semanas, eu pensei em reservar mais a vida da minha família. Foi um período difícil porque escutávamos notícias onde poderia ter vírus, inclusive no esgoto de casa. Então você não poderia nem no banheiro direito, você poderia ser contaminado, as pessoas estavam cada vez com mais medo. O medo nos faz reservar ainda mais, você não sabe se você tem aquilo, você não sabe como começou aquilo, você não sabe se tem que usar uma máscara, como faz a máscara, se você tem que costurar uma máscara, fazer alguma coisa, se realmente isso faz dar certo ou não. Hoje, né, brincamos até falando, nossa, os orientais usavam antes, a gente dava risada e hoje a gente é obrigado a usar. Inclusive a história da luva é a mesma história. Para quem não sabe, a história de usar luvas em hospitais começou com a mesma história da máscara de hoje em dia. Na época, vou contar rapidamente essa história. A luva começava a usar para atendimento, claro que era por conta de algum tipo de contaminação. Na época era do HIV. Então, quando não se tinha conhecimento, pensavam-se que a contaminação poderia ocasionar por diversas maneiras, até descobrir que poderia ser por contato de sangue. E aí foi quando os médicos entenderam que poderiam usar luvas para atender esses pacientes, inclusive pacientes com muito poder aquisitivo. Quando se era analisado, mesmo se não tinha, entre aspas, o HIV, falava para os médicos que era um absurdo usar luva para atender eles, porque eles não tinham aquele vírus. O poder era tanto, né, aquele ego era tão alto que para eles a luva era uma questão, era uma figura pejorativa. Hoje usamos máscaras, entendemos, lógico, muitas pessoas despertaram e continuam usando. Quando eu falo despertar, conhecem e se deixam levar pelo conhecimento ok, que é bom. Outras pessoas, quando você usa uma máscara, ela ainda assim, no subconsciente, pensa, ele acha que eu tenho algum vírus. Então, pensa nisso. Nos anos 90, 80, as pessoas pensavam como você ainda está vivendo essa experiência. Cresça, desperte. E aí, voltando à história da pandemia, eu me vi numa reserva de emergência que poderia ali estar presente durante 2 meses ou 3 meses, e tinha algo mais importante ainda que passava na minha cabeça. Quanto tempo meu cliente vai esperar para ser atendido nessa pandemia? Virou até moda cortar cabelo sozinho. As pessoas cortar cabelo sozinho na pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas desistindo de trabalhar porque estavam exaustos, outros perdendo o emprego do dia para a noite, não tendo o que comer, pensando em férias, e você pensando em moda de cortar franja. Você falando para um cabeleireiro que cortou a franja sozinho, que você cortou seu cabelo sozinho. A gente estuda há anos, passamos por diversos tipos de cabelos e aprendemos todos os dias o quão é difícil isso. Você criar expectativa sobre o seu cliente, você criar expectativa sobre o seu conhecimento e trazer o melhor para o dia a dia, e você ainda está pensando em cortar o cabelo sozinho. É difícil. Mas é importante você fazer isso para você errar e valorizar o nosso trabalho. Infelizmente, diferente de outras profissões que inclusive não te dão nada, você ainda pensa desse jeito. Que precisamos passar por frustrações suas para poder valorizar os nossos trabalhos, como profissionais da beleza, né, no caso. Essa ocasião da pandemia, onde você ou outras pessoas cortaram o cabelo sozinho, me fez também pensar o quão é importante, lógico, a minha profissão para a autoestima das pessoas. Nos vimos na ocasião mais difícil pensando em algo tão mínimo
Porque não é tão importante quanto a vida, né? Você ter vida. Você pensar só em o cabelo. Você pensar que poderia, por exemplo, deixar o cabelo crescer, cortar uma ponta, não cortar a franja inteira. E vi pensar, o meu cliente está comigo há tantos anos, mesmo antes de eu me formar, com palavras, com carinho, com pagamentos, com afetos. Como que eu vou abandonar esse cliente do dia para a noite na pandemia? Como que você vai ver o seu cliente passando por 3 meses e ele não tem conhecimento nenhum? Ele te ama, ele ama o seu dom, o que você tem de melhor, o que você leva como uma brincadeira, não como um trabalho, um divertimento. Tem, lógico, o seu lado sério, mas que te respeita muito. Como você vai lidar com esse cliente quando ele te pedir algo na pandemia? Eu realmente pensei nisso logo do início, me fiz obrigado a ficar em casa, fui bem também ignorante, pensando, por exemplo, que dentro dessa ocasião de 2020, em 2018, eu tinha pego um mês de férias. Eu me fiz obrigado a estar em casa para salvar a minha família, salvar a minha vida e salvar a minha mente. Um mês em casa. Depois de um mês escutando vários clientes, eu decidi entender esse cliente. Primeiro ato, vamos fazer cortes online. Como que faz cortes online? Escutávamos todos os cabeleireiros praticamente tentando entender como ia aplicar uma coloração à distância. Alguns salões enviavam materiais a domicílio para o cliente. Vários famosos passavam por lives junto com seu próprio cabeleireiro para cortar o cabelo do marido, a mulher cortando vice-versa. E foi nesse período que eu tentei e não deu certo. Pensa você tem uma tesoura que, independente do valor, se é R$800, se é R$3.000, que a grande maioria dos preços das tesouras é esse valor. Você pensa em ver um cliente cortando o cabelo com uma tesoura de cortar carne, que seja, costurar, não é a mesma coisa. A anatomia de pegar é diferente. A tesoura para um profissional, eu falo que é como escolher uma varinha do Harry Potter. Lembra? Ela te escolhe, a tesoura te escolhe. Então cada profissional tem que ter o seu não se empresta, e isso é muito pessoal e importante. A nossa ferramenta de trabalho, o material do que é feito, o peso, o tamanho, tudo isso se veste para um profissional que tem conhecimento de anos. Então, quando você vê o seu cliente que nunca nem pensou em cortar um cabelo, você logicamente vai entender que o serviço não vai ficar 100%. Passando por essas ocasiões, vendo muitos dos meus amigos indo embora, falecer, o que é para ser dito, me vendo uma tristeza e tentando entender o que você poderia fazer para os seus clientes, me fez pensar em como poderia ajudar esses clientes. Atender a domicílio no período que estávamos em lockdown e como poderia atender esses clientes a domicílio. É muito importante pensar que hoje, mesmo sem lockdown, essas necessidades elas devem ser pautadas todos os dias e devem ser lembradas pelos clientes, por quem seja, pelos donos das empresas, o quão é importante estar presente com o seu cliente, independente das necessidades. Valorizar os profissionais é fundamental todos os dias. O modo que você fala, o horário que você chega, os planejamentos, tudo isso é importante em respeito a você e aos cabeleireiros. No próximo vídeo eu vou falar para vocês quais foram as propostas financeiras dentro da pandemia que se teve para nós profissionais da área da beleza. Será que valeu a pena? Será que tivemos abertura para negociação? Será que acabou essa pandemia? Será que já vivemos essa pandemia e estamos vivendo durante muitos anos? Quais foram as percas? Essas e outras falas vão ser pautadas no próximo vídeo. Não deixa de curtir, deixa seu comentário se você gostou, compartilhe com seu amigo que você acha que é interessante, né, essa pauta para ele crescer, se você se identificou, e também para ajudar aqui o canal, certo? Até a próxima!